Glória a Deus, você está bem? Amém. Aleluia. Diga assim, hoje é um bom dia para aprender a palavra de Deus. Diga, Espírito Santo, me ensine, me ajude a compreender a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. E que alegria poder compartilhar da palavra de Deus nesta noite, poder ser instrumento de Deus para aquilo que Deus quer fazer em nosso meio. Amém? Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo, cremos na palavra, e a palavra de Deus ela está recheada de poder, repleta de poder, mas quando ela é lida e praticada, amém? Quando ela cai no nosso coração e quando ela se torna uma verdade tão indestrutível, tão firme, tão forte, que nós possamos viver a cada dia através dela, porque ela nos traz vida, ela traz vigor ao nosso espírito. O nosso espírito ele anseia mais e mais pela presença de Deus, mais e mais pela palavra de Deus. Então nós estamos aqui para estarmos fazendo a vontade de Deus e receber de Deus, amém? Nós viemos para cultuar a Deus, para dar o nosso louvor, a nossa adoração, nossos dízimos, nossas ofertas, mas também nós queremos receber algo da parte de Deus, porque Ele quer nos entregar algo da sua parte, amém? E para isso nós precisamos abrir o nosso coração. A Bíblia diz, receber a palavra de Deus com mansidão. E quando nós fazemos isso, a palavra de Deus ela se torna vida, ela enche o nosso coração de alegria e ela traz frutos pelo qual ela foi designada, ela foi enviada, amém? E nós estamos aqui para nos encher e aprender mais da palavra, amém? E nós queremos aprender um pouco, conversar sobre o ministério do Espírito Santo, amém? Nós vamos aprender, nós vamos ouvir muito esses dias, amém? Sobre esse tempo, o ministério do Espírito, sobre as operações do Espírito Santo, que não ficaram só no passado, eles continuam em operação, continuam em evidência, e quanto mais nós damos lugar, quanto nós damos vazão a isso que está no nosso coração, aquilo que a palavra de Deus nos ensina para vivermos conforme a palavra, nós vamos expressar e viver uma vida espiritual, pela qual o Espírito de Deus ele nos capacita para viver, amém? Existe uma graça sobre a nossa vida. Quando nós nos convertemos, existe uma graça sobre nós para podermos cumprir fielmente os mandamentos do Senhor, amém? O homem do mundo, o homem sem o Espírito Santo, ele não pode cumprir fielmente a palavra de Deus. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo, ele não vive segundo as leis do Senhor, os mandamentos de Deus. Não existe uma graça sobre o mundo, existe uma graça sobre os filhos, amém? E nos dá a capacidade de poder obedecer a Deus. A Bíblia diz que não veio sobre nós tentação pelas quais nós não pudéssemos suportar. E por que nós suportamos? Porque existe uma graça. Existe o Espírito Santo em nós que nos fortalece, que nos capacita, que nos direciona a tomarmos decisões conforme a vontade de Deus e rejeitar o pecado, rejeitar aquela tentação. Amém? Se alguém cede à tentação é porque ele fez isso de suma consciência. Não fez porque eu não tive força. Teve força porque o Espírito Santo está dentro de você. Amém? E nós vamos ser capacitados a cada dia mais em que nós nos envolvemos com o Senhor. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Amém? Você concorda comigo? Amém. E abre tua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, vou ler na versão NVI, e diz assim a Bíblia: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação
para vocês ou da parte de vocês, como mesmo vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de coração humano. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Diga, justiça. Aleluia. E nós vemos um texto desse tão maravilhoso, onde Paulo ele escreve sobre a lei, sobre aquilo que era na lei e sobre aquilo que é no Novo Testamento, na Nova Aliança. E ele fala aqui sobre a glória que vinha sobre Moisés. Moisés passava um tempo na presença de Deus, Moisés subia ao monte para orar, e quando Moisés descia o seu rosto, a Bíblia diz que os israelitas não podiam olhar para o rosto de Moisés, porque iluminava, era uma luz tão forte que eles não poderiam olhar. Mas a Bíblia diz que era uma glória que era desvanecente, ela iria diminuindo aquela glória, aquela luz iria diminuindo. E ele diz que naquele tempo existia uma glória, existia um ministério, e era um ministério da condenação. E por que ele fala desse ministério da condenação? A Bíblia diz que a lei, ela não salva, a lei ela não tinha a capacidade de justificar o homem. A lei ela veio para trazer ao homem a consciência de pecado. Amém? Então, como diz, sem lei não há consciência de pecado. Então, como a pessoa sabia que estava em pecado? Quando a lei dizia que era proibido, quando a lei dizia que era pecado. Então, a lei ela não tinha a condição, não tinha a capacidade de trazer salvação para o homem, de justificar o homem. Amém? Mas ele diz que agora nós estamos numa aliança superior. Nós estamos numa aliança que é uma aliança eterna em Cristo Jesus, que é o ministério do Espírito Santo. Amém? Se naquele tempo, a lei, que era um sistema da condenação, algo que viria só para condenar o homem e não trazer a salvação, existia uma glória. Amém? Existia uma glória, ainda que desvanecente, ainda que vinha diminuindo a sua glória, diminuindo a sua luz, quanto mais o ministério do Espírito, quanto mais este tempo em que o Espírito Santo ele é operoso, ele não mais atua sobre algumas pessoas, como no Antigo Testamento, sobre reis, sacerdotes, profetas, mas agora ele veio habitar dentro de nós. Agora ele veio fazer morada, ele veio tabernacular. E a gente vai ver um pouco isso mais na frente, mas essa consciência de que o Espírito Santo hoje, no Novo Testamento, para os nascidos de novo, ele opera de duas formas, amém? Ele opera de duas formas, dentro e opera sobre. Estava vendo a ministração do Carlos Júnior, o pastor Carlos Júnior lá da Zona Norte, ele trouxe uma ilustração bem legal em relação ao Espírito Santo dentro e ao Espírito Santo sobre. Ele faz a comparação sobre a água. A água, quando nós tomamos, ela traz um benefício para nós. Não é isso? Um benefício individual. Quando eu bebo água, traz um benefício para o meu corpo. Amém? Mas existe a água por cima, por dentro, por fora, sobre. E essa água sobre vai trazer benefício para o outro.
Alguém entendeu? É? Limpinho, cheirosinho. Então eu vou beneficiar a outra pessoa. Então, da mesma forma, o Espírito Santo, quando ele vem por dentro, é para beneficiar a tua própria vida. Você individual, tuas condições, tua capacidade de trazer graça. Mas quando ele vem por cima, quando ele vem sobre, é para você beneficiar o corpo, beneficiar outras pessoas. Então, no Novo Testamento, o Espírito Santo ele atua dessas duas formas. Amém? Então, nós somos, como Paulo fala aqui, somos ministros dessa nova aliança. Nós ministramos uma nova aliança, ministramos umas boas novas. O ministério da reconciliação, quando nós nascemos de novo, nós recebemos esse ministério. Para quê? Reconciliar o mundo com Cristo. Mas pastor, eu não sei pregar, não é pregar. Ele diz aqui que nós somos carta viva. Não da letra. Porque diz a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele não está falando aqui, não, você não precisa ler, você não precisa estudar, você não precisa estar... Não, ele está dizendo aqui que você precisa fazer tudo isso, mas isso aqui tem que trazer vida. Ler e viver. Não só ouvir, como o Tiago diz, não seja ouvinte, somente ouvinte, mas ser também praticante. Aquilo que a gente ouve, nós temos que colocar isso em prática. Porque nós estamos vivendo no ministério do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer fazer coisas extraordinárias através de mim e através de você. Mas nós precisamos atentar para o que é que ele quer fazer hoje. O que é que ele quer fazer amanhã. O que é que ele quer fazer depois de amanhã. E se colocar nessa posição. Se colocar à disposição. Ah, se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Mas como é bom a gente se útil para o Senhor. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. E quando nós operamos nos dons, quando nós operamos na obediência da voz do Senhor, nos direcionando a fazer aquilo que Ele quer, a Bíblia diz que Ele coopera conosco através de milagres e maravilhas. Prodígios e maravilhas. Eles vão nos acompanhando. O que é isso? Testemunhando, confirmando a sua palavra. Amém? E o ministério do Espírito Santo nada mais é do que dar testemunho de Jesus. Quando nós somos essa carta viva, e ele diz não mais aquela lei que era feita nas pedras, escrita nas pedras, mas agora é uma lei que é gravada no nosso coração, é escrita no nosso coração. E lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, já existia essa promessa. Antes era uma promessa que diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso é uma promessa lá em Joel. E essa promessa no Novo Testamento se tornou essa profecia se tornou uma promessa. Lá em Joel foi uma profecia, e no Novo Testamento, aqui em João, mas antes de João, lá em Ezequiel, abre lá em Ezequiel 36, ainda tinha mais profecias acerca disso, 36, 26 ao 27, que ele diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Entende por que a gente pode obedecer fielmente à palavra de Deus? Obedecer e andar nos caminhos do Senhor? Porque Ele colocou o seu espírito dentro de nós. Nós temos essa capacidade de obedecer, de andar conforme a sua vontade. E isso são profecias no Antigo Testamento. E lá em João, capítulo 14, versículo 16 ao 19, Jesus falando, ele diz:
E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus está falando sobre o Espírito Santo que estava por vir. E ele disse que ele vai ser o conselheiro, ele vai ser o ajudador. Ele vai ser aquele que vai consolar, aquele que vai estar junto, aquele que vai estar presente 24 horas. Aleluia! Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, antes de Jesus ser assunto ao céu, ele diz: mas receberão poder, diga poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe que o Espírito Santo, ele vem sobre nós para darmos testemunhos de quem Jesus é. O batismo no Espírito Santo, nós cremos nisso e nós evidenciamos isso, e o falar em línguas é uma evidência bíblica sobre sobre quem foi batizado, não é isso? E nós não temos que tratar somente o falar em línguas como algo que seja a única coisa do batismo no Espírito Santo. Amém? Porque o batismo no Espírito Santo, ele não só nos dá a capacidade de falar em outras línguas, mas muito mais do que isso. Porque é um revestimento de poder. E quando Jesus fala aqui em Atos 1, 8, que ele diz: mas darei poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Esse poder é para fazer algo. Esse poder é para agir. Não é só para ficar e dizer: agora eu sou um crente pentecostal, agora eu falo em línguas, agora eu sapateio, danço. Existe muito mais que isso. Isso aí é uma parte, é uma manifestação. Mas existe algo que nós podemos fazer nesse poder. Nós podemos andar nesse poder. Amém? Então a palavra de Deus, ela nos garante que quando a gente passar e quando a gente anunciar e falar no nome de Jesus, esse poder vai se manifestar, trazendo cura, trazendo libertação. Amém? Então é algo que é para a gente. A Bíblia diz, nos evangelhos, diz: olha, qual de vocês que são pais, que o seu filho lhe pedir um pão, vocês darão uma pedra? Qual de vós que o seu filho pedir um peixe, você dará uma serpente? Ele disse: não. Vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo aquele que pedir. É algo que a gente precisa pensar, que Deus preparou o Espírito Santo para que a gente pudesse sair de uma zona de conforto. Nós vamos ser beneficiados sim pelo Espírito Santo, edificando a nossa vida espiritual, crescendo espiritualmente, sim, mas existe algo para a gente dar para o povo. Existe algo que a gente pode manifestar para o povo. Não é no nosso poder, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é nele. E quando nós confiamos nele, confiamos que é dele, para ele, são todas as coisas, a glória, o poder e o louvor. É dele. A unção é dele, a graça é dele. A gente impõe as mãos e ele cura. A gente ordena para o demônio sair, e sobre o nome de Jesus o demônio tem que sair. O poder é dele. E a Bíblia diz que esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre dos mortos, o Espírito Santo,
Deus, através do Espírito Santo, buscou Jesus dos mortos e ressuscitou. Esse mesmo poder. E a Bíblia fala que nesse poder, quando Jesus ressuscitou, terremotos e coisas extraordinárias aconteceram nesse dia. Esse mesmo poder agora habita aqui, ó. Eu não posso negligenciar isso. Eu não posso fingir que isso não aconteceu, não existe nada aqui dentro de mim. Pelo contrário, a Bíblia diz que eu preciso andar pela fé. Eu preciso usar a minha fé e colocar a minha fé como um poder criador de todas as coisas. Criador daquilo que eu quero ver. E aquilo que eu rejeito, eu posso expulsar no nome de Jesus. Amém? Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, uma vida de miséria. A maldição que era sobre a nossa vida, através da lei, a condenação. Ele levou. Ele nos deu perdão. Ele colocou o perdão à nossa disposição. Nós que não tínhamos como ser salvos pela nossa capacidade, Ele disse que, olha, pela graça sois salvos, pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache que é alguma coisa e que tenha a capacidade. Não, eu sou bonzinho, eu sou bom demais, eu mereço ser salvo. E ninguém merece ser salvo. Mas Deus, através de Jesus, Ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. E possa ser um ministro daquilo que Ele fez em você. Agora você anuncia para os outros. Alcançado para alcançar. Salvo para salvar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, às vezes a gente está pregando aqui, quer convencer, a gente quer, meu irmão, bota na tua cabeça, mas meu irmão, nós precisamos apenas pregar a palavra. A gente prega a palavra e o Espírito Santo, Ele opera o seu poder. Amém? Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Amém? Abre lá a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Você tem a consciência que o Espírito Santo Ele habita em você? Amém? Então Ele habita em mim, habita em você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados, diga, eu fui comprado, por um alto preço, diga, aleluia. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, aleluia. Você é templo, você é morada, aleluia. No hebraico bíblico, a palavra para tabernáculo, que é a morada, que é o templo, é mishkan. Mishkan, que significa habitação ou morada, refletindo a ideia de Deus querer estar presente e habitar no meio do seu povo. E não apenas a estrutura física de uma tenda, deriva de uma raiz verbal que significa habitar, morar ou descansar. E nós ouvimos semana passada sobre o descansar do Senhor, sobre você não precisar estar correndo, estar preocupado, estar aperreado, como a gente diz aqui no Nordeste, pelas coisas, mas aprender a descansar, amém? E o descansar da palavra, o descansar bíblico não é deitar numa rede e ficar esperando as coisas acontecer, mas é você saber e ter a plena convicção de que Deus está contigo, de que Deus está tratando daquilo que você colocou nas suas mãos, amém? Aquilo que você entregou para Deus resolver, você deixa aquilo para lá, deixa Deus resolver e vai cuidar de outras coisas, amém? Não queira
entregar ao Senhor e depois está puxando de volta. Senhor, toma aqui meu problema, mas me dá aqui que eu sei resolver. Não, resolve agora. Não, eu sei resolver. Você fica batendo cabeça com Deus. E Deus diz, olha, peraí, ou eu resolvo ou você resolve. E na tua força você não vai resolver. E se você quiser que eu resolva, eu resolvo. Amém? Amém. E essa palavra, no hebraico, ela também deriva do verbo shakan, que é a raiz do verbo hebraico, que significa habitar ou descansar, ou viver com. Deus é o teu descanso. Ele habita em você para você descansar, para você não viver em agonia, não viver querendo fazer as coisas com a tua força, um esforço desnecessário, e você entra em cansaço, entra em fadiga, entra em desgastes, e Deus não quer você assim. Deus quer que você aprenda a viver no descanso dele. Deus quer que você aprenda a viver, a confiar no Espírito Santo que habita dentro de você. Sabe que tantas coisas a gente poderia evitar se a gente tivesse uma direção do Espírito, buscasse uma direção do Espírito de Deus. Quantas voltas a gente evitaria, quantas pernadas a gente evitaria, quantos anos de caminhada no deserto a gente evitaria, se a gente aprendesse a confiar no Senhor. Amém? Nós vemos tão bem aquele povo que recebia do Senhor algo, agradecia por um momento, mas estava sempre murmurando, estava sempre reclamando. E aquele período que era para ele passar de caminhada no deserto, eles passaram 40 anos ao invés de 40 dias. E foi um período tão difícil para aquele povo, que foi punido por não entrar naquela geração, não entrar na terra prometida. Em apenas Josué e Caleb, daquela geração, eles tiveram o privilégio. Por quê? Porque eles foram fiéis. Eles confiaram em Deus, eles acreditaram em Deus. Deus falou e disse, é o que ele falou. É o que ele disse. Mas tem gigante, e o que importa? Ele falou, ele é poderoso. Se tiver gigante, ele vai fazer com que a gente vença os gigantes. Mas a terra que ele nos prometeu é nossa. A terra que ele nos deu a nossos pais, nós vamos habitar, nós vamos herdar aquela terra. Amém? Não foi um Zé Ninguém que falou, foi o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele que direciona o coração do rei para onde ele quiser. Amém? Aleluia. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 1. Ele vai falar da descida do Espírito Santo. O dia de Pentecostes. E como eu falei, a descida do Espírito Santo não é só a capacidade de falar em línguas, mas tem muito mais. E diz aqui, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, diga cheios, do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia! Então eles estavam ali esperando, aguardando, porque Jesus disse, não saiam de Jerusalém, vocês fiquem aí, se reúnam, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando veio o Pentecoste, e diz que o vento impetuoso, e veio, e viram como línguas de fogo caindo sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas. Eles começaram a falar em outras línguas, e nesse tempo estava tendo uma festa onde vinham muitos estrangeiros, muitas pessoas vinham para prestigiar algo que estava acontecendo na cidade, e eles viram aquelas pessoas como se estivessem embriagadas no Espírito. Eles disseram, dessa hora
tão cedo, já estão bêbados. E Pedro se levanta com ousadia. Como eu falei, não é só o orar em línguas, mas o poder que já estava dentro de Pedro. A ousadia que Pedro teve. Porque quem conheceu Pedro antes do Pentecoste, Pedro era uma pessoa. Depois do Pentecoste, Pedro foi totalmente diferente. Pedro ousado. E ele se levanta. Israelitas, judeus, eles não estão bêbados. E ele diz, isso é para que se cumprisse a profecia do profeta Joel. E lembra? E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Pedro começou a pregar, começou a proclamar. E diz na Bíblia que 3.000 almas foram salvas nessa ministração. Ousadia, o poder, a consciência do poder que ele sabia que estava dentro dele, deixou ele ousado, deixou ele capaz, deixou ele energizado com aquele poder. Sabe, nós precisamos aprender a sermos enérgicos, porque esse poder já habita em nós. Nos tirar de uma zona de conforto, nos tirar de uma zona onde nada acontece. Pelo contrário, onde a gente está, algo tem que acontecer. A Bíblia diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Trevas não pode habitar. Amém? O inimigo, ele não pode ter vez aonde você está, porque você carrega o poder. Amém? Aleluia! Por onde nós passarmos, nós carregamos uma unção. Algo sobrenatural nos acompanha. Acontecia com Paulo, acontecia com Pedro. Você não é diferente de nenhum deles. Nós não somos diferentes. Agora nós precisamos saber que existe um poder que nos acompanha todo dia. E por onde a gente passa, a gente atrai todas as coisas que a gente precisa. Aleluia. Lá em Atos 3, ou 4, capítulo 4. Trinta e três. Sei, não é uma ministração para estar dando muito pulo, glória a Deus, gente correndo aqui, para lá e para cá. Mas eu sei que você está aprendendo alguma coisa do Senhor. O importante é a nossa edificação. Sabe, amados, quando nós participar culto de Yahweh, de movimentação, e você não aprender nada, então não foi eficaz. Você não prestou atenção naquilo que está sendo ministrado. Mas quando nós absorvemos essa palavra e nós edificamos o nosso espírito, edificamos a nossa fé, nós absorvemos algo que está sendo derramado aqui. Aí quando nós passarmos pela prova, nós vamos perceber o quanto a gente pode vencer todas as coisas. Amém? Em Atos 4, 33, vai dizer assim, ó: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Eles tinham poder e eles testemunhavam, eles andavam pregando e testemunhando dessa graça que estava sobre ele, e esse poder ele se manifestava. Amém? Se manifestava da mesma forma, pode se manifestar nos dias de hoje. Ele está atuante nos nossos dias. Amém? Não cessou o poder de Deus. Mas nós temos que saber que nós somos os agentes de milagres. Aqueles que Deus levantou para fazer a sua vontade. Para fazer aquilo que pessoas estão necessitando. Amém? Você é a solução de oração de pessoas. Se você se tornar obediente, você vai ver o quanto você vai poder operar, o quanto você vai poder ser útil na presença de Deus, para a vida de pessoas, ser uma solução, ser um alento. Amém? Tem pessoas orando aí, tem pessoas clamando a Deus
para que levante anjos, pessoas trazendo uma palavra, trazendo um refrigério, trazendo uma solução, e a solução ela vai vir da palavra, e você tem a palavra. A palavra ela não vai chegar sozinha, você tem que levar a palavra. Amém? A Bíblia diz que conformosos são os pés daqueles que levam as boas novas. E ele diz, mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia! Nós somos enviados por onde nós passarmos. Nós não precisamos ir para outro país para fazer missão. Missão a gente faz perto de nós. Missão a gente faz ao nosso próximo, aquele que está perto. Amém? Também, né? Também. Aleluia. E uma ilustração como ferramentas de uma obra. Cada dom tem a sua. Então nós somos capacitados e habilitados para operar no Senhor. Somos habilitados pelo Espírito para operar nos dons e temos também as ferramentas espirituais para sermos eficientes e eficazes. Eficientes e eficazes. Amém? Eficiência, porque temos que ser eficientes, porque nós precisamos sair, tomar uma iniciativa, amém? E sermos tendenciosos a isso. E eficazes por quê? Porque o poder que opera em nós, ele é um poder que opera de forma perfeita. Ele é um poder que opera de forma eficaz. Então, se eu vou fazer algo, sabe, alguém que vai fazer um trabalho, por exemplo, um pintor, ele não vai chegar e dizer, eu sou um pintor, vou pintar essa parede, mas só isso. Ele precisa de ferramentas, ele precisa de um rolo, ele precisa de massa corrida, ele precisa de espátula, ele precisa de pincel, ele vai precisar de ferramentas, amém? Ele pode até saber pintar, mas sem as ferramentas, como se pinta? Então a gente pode até saber como fazer, mas sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito, que nos dá essas ferramentas, a habilidade para fazer, a gente não faz nada, porque a gente depende dele, a gente depende da palavra, a gente depende dessas ferramentas que ele nos dá, amém? E lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele diz, Paulo diz assim, ó, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja que Paulo, ele era um homem muito ousado. Paulo escreveu mais na metade do Novo Testamento. Paulo tinha uma graça sobre ele, foi um homem tão influente na Bíblia. Mas ele diz, olha, a mensagem que eu trago, a pregação que eu trago, não são de palavras de persuasivas, de sabedoria humana, não é algo de mim, não é algo que eu aprendi. Em outra passagem, Paulo vai dizer, olha, tudo aquilo que eu aprendi, eu não considero como valor nenhum, eu considero como refúgio, mas o que verdadeiramente me importa, o que verdadeiramente tem valor é aquilo que eu recebi da palavra, é aquilo que eu recebi do próprio Senhor Jesus. Paulo teve visitações de Jesus, Paulo não estava presente na Santa Ceia, mas Paulo traz um esclarecimento tão glorioso da Santa Ceia, que a gente não vê nos Evangelhos. Amém? Então Paulo ele não estava presente, mas ele recebeu instruções do próprio Senhor Jesus. Ele recebeu a visita de Jesus quando ele perseguia os cristãos, e ele tem aquele momento de cegueira, e eles têm a sua conversão. E Paulo foi totalmente instruído, totalmente dedicado, e Paulo entregou totalmente a sua vida para o Evangelho. Ele diz, eu não tenho minha vida mais como preciosa, ela não é mais de mim mesmo.
Eu vivo pela fé. Eu não vivo para mim, a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ele disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Ele disse que tudo aquilo que ele faz não é para a glória dele, mas para glorificar o nome de Jesus. Paulo não tinha medo da morte. Paulo estava pronto para ir a qualquer momento. Ele diz, olha, eu posso ir. Eu já terminei a minha carreira, completei a minha carreira, guardei a fé. Cheguei, eu combati o bom combate. E Paulo, ele diz, olha, quem dera que eu pudesse, que eu já estivesse com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, por causa da necessidade ainda de estar com vocês, eu prefiro ficar. Paulo já estava pronto. Paulo já tinha sua vida completada na fé. Mas ele disse, olha, ainda há uma necessidade de que eu esteja aqui. Paulo foi um dos maiores líderes do Novo Testamento. Abaixo de Jesus nós temos Paulo como uma referência. Ele diz, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém. Alguém abrir a boca para dizer isso. Tem que ser um homem muito ousado e muito fiel àquilo que Jesus fazia. Amém? Queria chamar o louvor. Então Paulo, ele tinha essa consciência. Paulo não tinha medo de chicotada, Paulo não tinha medo de ser preso, Paulo não tinha medo da morte. A única coisa que importava para a vida de Paulo era servir a Deus, era fazer a vontade de Deus. Certa vez ele estava num lugar e ele disse, eu preciso ir para Jerusalém. E o Espírito Santo falou com algumas pessoas que estavam junto dele e disse, olha, o Espírito Santo disse para você não ir, que se você for, você vai ser preso e dali você pode morrer. E ele disse, foi para isso que eu vim. Foi para isso, essa é a minha missão. E ele não teve medo. Ele sabia que quando descesse para Jerusalém, ele seria preso. Mas foi por causa dessa prisão que ele também teve a oportunidade de pregar para outras pessoas. Ele conseguiu chegar em lugares que outras pessoas não conseguiriam, por causa da sua pátria, por causa dos seus pais, do seu sangue. Então ele tinha sangue romano. Paulo, ele poderia chegar junto dos grandiosos de Roma. E ele pôde, ele chegou. Ele foi uma pessoa muito benquista, até por eles mesmos. Mas por causa do Evangelho, ele entregou a sua vida. Por causa de Cristo, ele completou a sua carreira. E ele viveu uma vida tão gloriosa, uma vida tão que nós podemos louvar. Certa vez ele diz, olha, eu não tenho nada a ser louvável na minha vida, porque eu não era nem para ser digno de ser chamado de apóstolo, porque eu perseguia cristãos. Para mim eu tinha meus próprios conceitos sobre a palavra, sobre Deus. Eu fui uma pessoa terrível. Mas se eu, dessa forma, conseguir me converter, se eu conseguir mudar, se eu conseguir mudar a minha vida, imagine vocês. Imagine qualquer uma outra pessoa. Existe salvação. Existe uma segunda chance. Deus, ele não despreza ninguém. Ele não esmaga a cana moída. Ele não termina de machucar. Pelo contrário, ele é um Deus restaurador. E nessa noite, creio em correntes e cadeias sendo quebradas, em coisas que o diabo tentou te parar. Mas saiba de uma coisa, você carrega o Espírito Santo. É o maior poder que você poderia ter. Você pode invejar a força do super-homem, invejar a força do Hulk, invejar a velocidade do Flash, mas nenhuma dessas habilidades são mais poderosas
do que aquilo que você carrega. Você é poderoso. O Espírito de Deus, Ele habita em você. Você pode viver coisas extraordinárias. Extraordinárias. Nós temos falado muito aqui, o pastor Guilherme tem pregado muito sobre isso, de uma capacidade que não é minha nem tua, mas é entregar a Ele o controle, é entregar a Ele as decisões que você vai tomar, deixar Ele te direcionar. Vá por aqui, faça isso, assine esse negócio, invista nisso, não entre aí, não se associe com isso. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ainda não entregou a sua vida para Jesus? Quer fazer isso nessa noite? Quer deixar o Espírito Santo habitar dentro de você e Ele tomar, ser o teu conselheiro, ser o teu ajudador, ser aquele que vai te ajudar a passar pelas provas e você sair vencedor de todas elas? Porque na tua própria força, na minha própria força, a gente não consegue. E talvez a gente fique, mas pastor, eu ainda não estou pronto. Ei, ninguém está pronto. Eu ainda não estou preparado, eu ainda tenho alguns vícios, eu ainda tenho algumas coisas. Mas é isso mesmo, Ele quer te ajudar a vencer esses vícios. Ele quer te ajudar a vencer essas dificuldades. Seja elas quais forem. Ele quer te ajudar a vencer, mas você vai vencer com Ele. Você vai vencer com Ele para dar glória para Ele. Tem alguém aqui que quer confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Você confessa Ele como Senhor e Ele se torna também o teu Salvador. Aquele que foi enviado por Deus para a nossa justificação. Porque Ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tem alguém? Tem alguém com algum sintoma de enfermidade? Quer sair daqui curado? Jesus, aquele que cura, está aqui. É no poder dele, como a gente falou. É por Ele. É Ele que cura. É Ele que faz. Amém. Aleluia. Tem alguém aqui que deseja ser batizado no Espírito Santo? Revestimento de poder, com evidências bíblicas de falar em outras línguas. Batismo no Espírito Santo. Jesus, Ele pega você
e introduz, batiza no Espírito Santo. E a evidência bíblica de falar em outras línguas, revestimento e poder, é algo que está disponível para todo crente. Não é quando Deus quiser, Ele já quer, Ele já disponibilizou. É só receber. Tem alguém? Todos cheios? Pegando fogo? Oi. Aleluia. Glória a Deus.